Prepara nossas almas para a morte, para a transformação. Varre, limpa dessa corrente, tira o mal dessas mentes e desses corações. Varre, limpa dessa corrente, ilumina essas mentes e esses corações. Muito boa noite a cada um. Contente de estar aqui em mais uma partilha. Agradecida sempre por esse final de semana e por todas as pessoas que marcaram presença no VegFest especialmente. Agradecendo também a equipe, que sem essa equipe nós nunca teríamos conseguido manifestar nossa presença no VegFest, organizado pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, é com imensa gratidão que eu abro essa live e também com muitas emoções, porque tudo tem sido bastante intenso. E especialmente hoje, eu gostaria de falar a respeito da passagem de Mestre Carneiro. Passagem, morte. Por que a gente não fala morte? Porque a gente tem evidência o suficiente aqui que assim como nós carregamos um espírito, eles também. Mas da mesma forma que a morte para humanos carrega muito misticismo, mais ainda para mestres animais. Então, eu costumo dizer que a gente acabou favorecendo o ser humano de muitas formas, privilegiando como se só o ser humano tivesse um corpo emocional, privilegiando como se só o ser humano tivesse que curar traumas, tivesse um potencial de cura, tivesse que se lapidar. E na verdade, quando a gente olha um pouco mais perto, tudo bem, gente? Muito ciúme aqui, né? Quando a gente olha um pouco mais perto da vida desses seres, a gente na verdade percebe que cada um deles... Mas tá muito animada a coisa aqui, não tá não? Muito animada. Bom, vocês escutaram que eu tô com uma outra pessoa aqui também, né? Esse revelou tudo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele tá quietinho, ele brincou tanto hoje. Cadê, meu amor? Tá aqui, né, meu amor? Tá dormindo, ele assustou com os mestres gatinhos. O ponto é, quando a gente olha um pouquinho mais de perto, a gente percebe que tudo isso não é um privilégio do ser humano. O corpo emocional não é um privilégio do ser humano. O corpo sutil como um todo não é um privilégio do ser humano. Só que da mesma forma como é difícil para seres humanos falarem a respeito da morte, porque a gente vive como se a gente não fosse morrer, a gente vive como se a morte acontecesse para todo mundo, mas não acontecesse para nós. A gente vive com medo de envelhecer, inclusive, e usando de subterfúgios para negar o nosso envelhecimento. Isso não é válido apenas para mulheres, mas também para homens e qualquer outro gênero. Ou seja, é uma condição humana, e as escrituras hindus relatam isso como um apego pela vida, que gera inclusive o medo de morrer. Então imagina, ou seja, como que a gente que não tem um assunto resolvido entre nós vai conseguir ainda falar de um assunto que obviamente sem estar resolvido para nós, como que a gente vai ter clareza para falar a respeito do mesmo assunto de um outro ser. E a questão é que a gente como ser humano, e pensando que aqui cada um de nós tem apreço por mestre animal, independente da gente já ser vegano ou não, o que acontece é que a gente vai testemunhar a passagem de um mestre animal. Isso é um fato, porque eles vivem menos tempo que a gente. O que nos meus momentos de intranquilidade no meu coração eu agradeço, porque eles vivendo pouco, eles já sofrem tanto. Imagina se eles vivessem, é óbvio que a gente tem algumas espécies que vivem mais, mas comumente falando eles vivem menos. Então voltando ao ponto, é muito fácil que a gente passe pela passagem de um mestre animal, e eles têm muito para ensinar para nós nesse momento, assim como eles têm para ensinar em qualquer outro momento. O que a gente precisa despertar em nós para isso é uma, talvez, humildade ou disposição. A palavra, cada um vai usar a que melhor encaixa no coração. Mas algo que realmente a gente consiga olhar para aquele ser como um professor, como alguém que é muito mais resolvido no coração do que a gente, que tem o corpo emocional muito mais evoluído do que a gente. E a prova disso é a convivência deles. A prova disso é o perdão deles.
Tem uma brincadeira, não sei se vocês já ouviram, sobre trancar uma pessoa no porta-malas e trancar um mestre cachorro no porta-malas. E aí, ao abrir o porta-malas, aquele humano vai sair xingando todas as gerações de quem quer que seja que tenha trancado aquele porta-malas. E o mestre cachorro vai sair agradecendo que abriram o porta-malas. Não é uma baita diferença? É uma baita diferença a gente pensar nisso. Olha só, aqui tá tendo um relato já de alguém que partiu há um mês, 17 anos, e a pessoa ficou doente, comentando aqui meus sentimentos. Então aqui a gente tem que pensar nesses seres com um corpo emocional muito mais desenvolvido que o nosso e que tem coisas para ensinar para nós. Coisas a respeito de um amor que a gente ainda não sente, porque o nosso amor é condicional e o deles é incondicional. O amor deles é algo que não está relacionado ao que eles recebem. É óbvio que alguém que tem um mestre cachorro, um mestre gato em casa pode falar: ah, não, Patrícia, quando eu dou a comidinha, o agrado deles, eles me amam mais. Aparentemente sim. Agora, quando esses seres foram resgatados da rua, por exemplo... Ah, Jack, que gostoso. Que gostoso. Quando esses seres foram resgatados da rua, por exemplo, e a gente sente que eles já deixaram aquilo para trás, eles mostram para nós que o coração deles está mais resolvido do que o nosso. É muito comum entre humanos que a gente fale de traumas de infância, que a gente fale: não, eu sou assim porque quando eu era criança aconteceu isso e isso comigo. E por isso que eu me comporto assim hoje. E a gente pergunta para a pessoa: qual é a sua idade? E a pessoa diz: eu tenho 55 anos. E a gente pega um mestre animal, um mestre bezerro que sofreu, um mestre cachorro de rua, a gente pega um mestre cavalo sem a cabeça, igual esse resgatado iluminado de agora, esse mestre potro. E a gente pergunta para ele: o que aconteceu? E eles falam: olha, tocaram fogo na minha cabeça, como o mestre potro. E aí esse mestre potro responde, sorri: tocaram fogo na minha cabeça, mas isso ficou para trás. E agora eu estou pronto para amar de novo. É óbvio que um ser desse, outra vez, tem muito para ensinar para nós a respeito de corpos sutis. Então, outra vez, voltando para esse momento onde a passagem, olha só, independente do que comem ou não, exatamente isso. Isso que é bom a gente realizar, ou seja, é um amor incondicional. E esse é um dos ensinamentos deles. O outro ensinamento que eles têm, além do amor incondicional, é o perdão. E além do perdão, um que eu citei aqui nas entrelinhas do caso do mestre Potro, que é o quê? Eles absolutamente amam a vida. Alguém aqui nunca caiu na tentação de pensar: e se a vida terminasse, já não tenho mais disposição para viver? Ou entrou em depressão, como um quadro patológico, não simplesmente alguma coisa onde a gente está triste. A gente tem que lembrar que a depressão, a palavra, ela tem sido usada até de maneira pejorativa. Porque depressão é um quadro patológico. Então, o que eu estou colocando aqui, ou seja, não é diminuindo a depressão no sentido de que quem nunca sentiu depressão, é com respeito, ou seja, as pessoas estão passando por isso. Estamos passando por isso enquanto humanidade. E a gente, no meio de tudo isso, a gente perde a vontade de viver. A gente diz: eu não quero mais viver nesse mundo, é muita tristeza aqui. Eu não quero mais viver nesse mundo, eu tô cansada de lutar, eu tô cansado de lutar. Eu não quero mais viver aqui porque as pessoas me machucam, porque eu sou ingênuo, ou porque eu sou muito puro, ou porque o que quer que seja, e eu me sinto usado pelas pessoas. E eu vejo que as pessoas são capazes de fazer com outras pessoas, com outros mestres animais, e eu não aguento mais, eu quero sair daqui. É muito comum a gente realmente ter esse instante onde quer abdicar da vida. A Elaine aqui também comentando. Depois eu vou ver os comentários de todo mundo. Quem tiver pergunta pode deixar, que depois eu vou comentar também, que esse tópico ele exige que a gente tenha um pouco mais de aprofundamento. Então é muito comum, quando a gente vive tudo isso, quando a gente percebe tudo isso, esses abismos que existem, é muito comum que a gente se depare com um convite dentro de nós, de ou deixar que isso jamais seja falado e a gente ignora, ou esse convite de olhar e falar: tem alguma coisa aqui para mim. Então, o que eu quero chamar a atenção hoje aqui para nós é que no momento de passagem existe algo ali para nós. Existe algo para nós, para a gente oferecer.
Existe algo para nós, para a gente aprender. Existe um portal. A morte é um rito de passagem. A morte é uma porta aberta, assim como o nascimento é. Então, agora há pouco eu li sobre emotivo, a gente ficar emotiva. A vida emociona. E o que tem acontecido com a gente é que a gente não tem se emocionado mais, porque a gente não tem mais ficado perto do coração da gente. E isso que a gente precisa resgatar cada vez mais. Quando a gente fala a respeito desse terceiro ensinamento, é também um resgate, o terceiro ensinamento que eu falava há pouco, que é o quê? A vontade de viver. Porque quando a gente está com eles, eles passam horrores. E esse foi um dos ensinamentos da mãezinha do mestre Haribo ontem à noite. Essa vontade de querer viver. Eu tenho na minha família um caso de um primo que sofreu um acidente aos 17 anos e partiu. E vi a tristeza de uma mãe e como isso é difícil interiorizar e seguir, porque a lei da vida é que quem veio antes, vá antes. E quando a gente infringe essa lei, vem muita tristeza, e principalmente quando é um acidente onde não existe tempo de se despedir. Alguém que vá antes da gente, sendo mais novo, é sempre um momento de aprendizado. A gente não quer se despedir. E agora aqui eu quero colocar um ponto de reflexão, que é o quê? A gente não quer se despedir porque a gente não quer que o outro, de fato, vá embora, porque a gente acredita que ainda tem alguma coisa boa para ele viver aqui, ou a gente não quer se despedir porque a gente vai sofrer. E com isso eu quero apontar aqui de uma maneira muito respeitosa o egoísmo que rege a forma com que a gente opera na vida. Sem muitas vezes nós estarmos conscientes desse egoísmo. Então, outra vez, se eu tô chorando em cima do mestre animal, que ele tá indo embora, eu tô chorando porque ele poderia viver uma vida incrível aqui, por alguma razão eu gostaria que ele ainda vivesse essa vida, ou eu tô chorando simplesmente porque eu vou sentir a falta dele, e independente da vida que ele teria, eu quero que ele fique. Porque isso é um baita egoísmo. Isso é algo para a gente realmente olhar com atenção. Eu vou ver os comentários depois a respeito do que eu estou colocando aqui, agradeço cada um deles. Isso é algo para a gente refletir, porque o egoísmo, ele vem à espreita na nossa vida. O egoísmo, ele não vem dizendo, eu sou egoísta. Ele vem incutido, ele vem costurado, ele vem de uma forma invisível, na forma como a gente se posiciona e na forma com a qual a gente pensa. Se eu penso que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, eu tendo a ser mais egoísta. Agora, se eu penso que existe uma lei maior que me protege e me guia e que cada um de alguma forma tem um propósito e é protegido por esse propósito, vocês concordam que eu vou ter muito mais chance de ser altruísta? Porque não sou eu só que estou lutando por mim. Tem uma força lutando por cada um de nós. Porque não é a gente que vive necessariamente, mas é a vida que vive através de nós. Faz sentido? E aí, outra vez, no tópico da passagem, essa mãe ontem já coloca para mim a respeito disso, de seguir adiante. E então aqui eu quero colocar um pouquinho mais a respeito do que foi a vida desse ser, que durou aqui no planeta Terra menos de 48 horas. Também quero comentar com vocês que dentro desse estudo da morte e da passagem existem vários elementos e eu quero compartilhar alguns aqui. Um deles me chamou muita atenção porque eu pessoalmente, a gente tem um segundo livro que se chama Cartas aos que Amei e agora a gente lançou o terceiro livro com ilustrações da Débora Rabelo, que eu vi que ela passou aqui, não sei se ela continua na live, o prefácio do Sati, a diagramação do Douglas, a revisão do Di. Enfim, no segundo livro a gente fala Cartas aos que Amei, que ele fala a respeito das passagens dos mestres animais. E eu não me recordei de colocar esse ponto que a mãezinha dele ontem me lembrou, que é um ponto muito importante. Então, eu ainda vou tocá-lo, mas o que eu quero colocar aqui, existe um terceiro livro agora muito bonito, também que fala dos ensinamentos de Mestra Búfala, de uma Mestra Búfala, a visão dela sobre nós. Ele foi lançado agora e depois a gente vai falar um pouco mais dele também. Já está disponível em versão digital, é esse que eu comentei agora. Mas nos Cartas aos que Amei eu perdi esse instante. Qual instante? Aonde, e no Tibete é muito comum falarem isso, e aqui de novo eu vou apresentar várias facetas dessa morte, de como a gente pode aprender de mestres animais, porque eles estão muito mais conectados
com a pureza, com o espírito, do que a gente que se corrompeu tanto. A gente se corrompeu outra vez no nosso egoísmo, a gente se corrompeu na nossa ignorância. E uma das facetas que a gente tem aqui da vida desse ser é o quê? É a lua. Existe muita influência na lua. Influência como? Influência nas marés, a gente sabe, nas colheitas, nas semeaduras, também nos nascimentos e também nas passagens. A lua cheia, ela é mais auspiciosa para que o ser renasça de forma mais apropriada para a evolução dele. E ao passo que essa lua também é a lua de iluminação de muitos seres, como por exemplo quando a gente fala a respeito do próprio Buda, que se iluminou em uma lua cheia. E tem outras passagens também, onde de novo a lua cheia influencia, ela de alguma forma coloca tônica na passagem, ela também tem um simbolismo. Na passagem dele aqui pela Terra, ele não conseguiu ultrapassar 48 horas. Já com 24 horas, ele começou a ficar muito com a respiração muito dificultosa. Era muito difícil para ele respirar. E embora nós tenhamos aqui toda uma equipe veterinária e que o Vitor tenha ficado pessoalmente sobre ele, medicando e cuidando, e nós todos, ou seja, da equipe, ainda assim não foi possível. Mas o ensinamento e o impacto da vida dele, eu não poderia deixar de chegar aqui e contar e falar para que isso fique registrado não na mente da gente, para que atravesse o nosso coração. Porque indica por essa lua que esse ser era um grande ser. E que a missão dele era tão potente e ele era tão esclarecido na missão dele que ele não precisou de mais tempo para realizar essa missão, mas apenas 48 horas. Menos de 48 horas. Então a lua é o primeiro fator. Algo que chamou a nossa atenção na passagem é que a mãe começou a ter uma certa tristeza, o que provocou na gente até uma certa insegurança que ela estivesse doente. E hoje, olhando para trás, eu percebo que ela já se dava conta ali que o filho estava doente. E que o filho tinha uma grande chance de não resistir. E que em determinado momento ela inclusive soube que ele não resistiria. E isso também me tocou muito, porque a gente como não aceita, vocês já escutaram uma oração do discernimento? Para a gente, ou seja, dar força para aceitar o que a gente não pode mudar, dar coragem para a gente mudar o que a gente pode e discernimento para entender a diferença. Eu vi nessa mestra mãe, mestra Lavanda, a capacidade de discernir, de saber que ela lutava contra algo maior que ela. E qual é esse algo maior que ela? É esse mistério que em tempo nos abraça. É esse abismo que em tempo nos traga, nos engole. E ela sabia, essa tristeza dela, essa distância, esse distanciamento dela, já indicou para nós de alguma maneira, já sinalizou que algo estava acontecendo que era mais forte que ela, que o leite dela, que os remédios que nós estávamos dando, que o amor que cada um de nós dedicava àquele ser. E aquilo foi tão bonito de sentir, de perceber, e aí teve uma mensagem específica que ela lançou quando o Vitor e eu, a Ana também estava aqui nesse momento, e a Iris também estava, a futura doutora Iris. Estava o Vitor, nós todos estávamos ali, cuidando, e o que ela fez? Ela se distancia do bebê. E aquilo também hoje, olhando, e eu ainda comentei com o Vitor um pouco mais tarde, a gente falando a respeito disso, aquilo já foi uma mensagem também. Que eles não separam, a mãe e o filho não separam. E aquela separação já dizia para nós que algo estava acontecendo. Então aqui eu abordo um outro tema dentro de tantas facetas de novo. Os mestres animais estão o tempo todo querendo se comunicar conosco. Só que eles não usam o verbo, e isso que a gente precisa entender e interiorizar mais. Eles não vão se comunicar conosco através das palavras e de idioma que a gente fala, mas eles vão, sim, eles são capazes de se comunicar através de mensagens sublimes do comportamento que, quando observado, revela o que está acontecendo. E ali ela mandou uma mensagem para nós. Ela falou algo para nós. Mas óbvio, a gente lutando, a gente quer que aquele ser viva, ainda mais tendo nascido em um santuário e de ventre livre.
Com tudo isso, chega a noite, esse ser então começa já a se sentir mais indisposto. E geralmente eles ficam deitadinhos com a cabecinha para cima, como está acontecendo aqui com... Vocês estão vendo ali? Olha, ele está deitadinho, mas está deitadinho com a cabecinha para cima. Eles descansam com a cabecinha assim. Às vezes eles deitam, mas é um pouquinho e já levanta. E dá para ver que eles não estão abandonados. E isso também é um ensinamento, porque quando muitas vezes a gente está cansado, a gente se abandona. Cansado psicologicamente, cansado emocionalmente, cansado fisicamente. Eu, vendo tudo isso mesmo dentro de uma sala de yoga como professora, o corpo do ser humano é muito mais disponível para o abandono do que o do mestre animal. Quando o mestre animal ele se joga de alguma maneira em abandono, ele está dizendo, comunicando que alguma coisa ali de fato está sendo abandonada, um corpo físico talvez, como no caso dele, mas não uma alma. E quando o corpo do ser humano se abandona em vida, a alma que morre. A alma é aquele pulso, é aquela vibração, é aquele fogo nos olhos, é aquela faísca que a gente sente, um calor, quando está perto de pessoas que não perderam a comunicação com a própria alma, que não venderam a alma, que não mataram a alma. Então, aquilo já chamou a atenção porque ele estava muito deitadinho, com a cabecinha baixa, já falava alguma coisa. E aí eu lembrei, no afã de querer tê-lo para perto, eu lembrei de algo que a Jetsuma comenta sempre, que eu coloco aqui para nós também como reflexão, que um dia cada um de nós morrerá. E tudo e todos que cada um ama será arrancado de nós. E qual é o propósito dessa reflexão? Qual é o propósito da gente pensar? Com certeza não é mórbido, os mestres não têm essa função na nossa vida. Eles não são sarcásticos, eles não são irônicos, eles são profundos, eles são sábios. O propósito disso é a gente assimilar que a vida está em constante movimento e que qualquer inclinação nossa ao apego gera sofrimento, ponto. Se a gente não deixa ir algo que já morreu ou alguém que já foi embora, aquilo causa sofrimento, ponto. E esse é um ensinamento para a gente ter nas mortes simbólicas que cada um atravessa na vida. Porque embaixo desse sol, a gente nasce, a gente de alguma forma cresce, a gente vive nessas trajetórias todas, até um momento de desencarne. E isso pode acontecer a nível emocional, a nível físico, a nível espiritual, os ciclos. A gente vê isso com a lua, a gente vê isso com a terra, a gente não consegue plantar na mesma terra o tempo inteiro. Agora a gente precisa entender isso, então não é uma ironia do mestre falar, lembra que você vai morrer. É simplesmente, lembra que é inútil sentir apego. Lembra que absolutamente é infantil, até eu diria, sentir apego. Porque o fato é que o que começa termina. E aquela mãe sabia daquilo. E aquela tristeza dela era uma tristeza passiva de quem sabia que não podia lutar contra uma lei inexorável da vida. E aí aquele ser com aquela cabecinha e aquele ensinamento pulsando em mim, aquele desapego de que é necessário deixar ir. O que é possível, então, naquele instante, falar, fazer por um ser que não responde a medicamento? Que a mãe, de alguma forma, já está colocando para nós que aquele ser se retira. E aquele ser ainda começa ofegante, começa a demonstrar algum tipo de sofrimento. E ali naquele momento, entre tantos outros ensinamentos, eu me recordei, tem um livro que se chama Livro Tibetano dos Mortos. Quem não leu esse livro, eu recomendo que leia, especialmente porque a morte ainda é um tabu na nossa sociedade. Então não se fala em morte. E qual é a consequência disso? Que quando alguém morre ao nosso lado, a gente não sabe o que fazer além de ser egoísta. O que é ser egoísta? A gente fala, não me deixe, eu te amo. A gente não fala do outro. E o outro está indo embora e precisava de alguma coisa ali naquele momento que não fosse sobre nós.
E tudo que a gente consegue dar, porque a gente absolutamente não abre para quebrar esse paradigma, porque a gente absolutamente não consegue olhar aquelas... A gente não consegue viver aquilo. E eu quero pedir aqui pra gente viver a nossa morte como aqui está sendo colocado pela Tami, viver também o nosso luto. Porque isso é necessário. Não é a gente deixar de falar sobre uma coisa que ela deixa de existir, não é a gente deixar de ver algo que aquilo deixa de existir. Não é assim que a gente soluciona problemas. É assim que a gente simplesmente reproduz uma mentalidade infantil de espíritos mimados. Espíritos, ou seja, porque não é a idade da gente, não é criança espiritual mimada. Nós morreremos. E os que estão perto de nós morrerão em tempo. Alguns dos que estão perto de nós morrerão conosco, ou seja, em vida. E demandarão de nós uma atitude. E essa atitude eu imploro aqui, que não seja uma atitude de fique por mim, eu te amo, eu não quero te deixar ir. Imagina a situação do cristão que está abandonando o corpo e a gente ali naquele momento sem conseguir vê-lo e só falando para ele sobre a nossa dor. Imagina só o que está acontecendo no coração de novo daquele cristão ou que não seja cristão, daquele ser. E não importa se eu estou falando aqui de um mestre animal, não importa se eu estou falando de um ser humano, não importa aqui se eu estou falando de uma mestra árvore, porque inclusive nas culturas antigas falava-se a respeito de espíritos superiores que encarnavam como mestras árvores porque elas fazem a ligação entre o céu e a terra. E tudo que a gente diz é a respeito de nós. Nesses momentos, de novo, onde essas lições se apresentam, eu lembrei especialmente de uma passagem desse livro que de novo eu recomendo, que ele fala a respeito de não tocar o corpo quando a morte é inevitável. E um exemplo que eu escutei a respeito desse processo foi com a própria Jetsuma, que sabe quando a gente tá para pegar no sono e vem alguém ou faz carinho, ou puxa, ou faz... e a gente volta, só que a gente tá com tanto sono que a gente volta... Eu me identifico muito com isso, porque eu tenho sono muito pesado, então para mim foi um lugar muito fácil de compreensão. Mas que seja uma meditação, você está tentando meditar e aí acontece um barulhinho e você não está bem concentrado, a mente já foi, daí você volta para tentar, daí você vai e volta, fica se identificando. Essa identificação que acontece quando a gente toca o corpo. E aí eu notei, naquele momento, que ele estava ali, naquele instante de passagem dele, que a mãe parou ao lado dele sem encostar. Todas as outras vezes durante o dia, ela ainda que estava triste, quando ela não se distanciou, ela estava perto, ela dava as cabeçadinhas, ela chegava perto, ela dava os beijinhos. Naquele momento, olha a sabedoria de um mestre animal. Ela simplesmente, o livro é o Livro Tibetano dos Mortos, se você mandar inbox, eu peço para vir passar, porque tem uma versão que tem comentário, que ela fica muito mais inteligível. Valéria. Então, naquele momento, olha só a sabedoria daquele mestre animal. Eu tava ali ao lado, graças, Tereza, eu tava ali ao lado e eu fiquei impressionada, porque naquele momento eu lembrei da Jitsuma, lembrei do Rinpoche, que foi quem fez os comentários em cima desse livro, da versão que eu li, e eu li esse livro que foi a inspiração dos Cartas aos que Amei, que fala a respeito desse processo de despedida entre mestres animais e conta inclusive uma despedida muito forte que aconteceu entre o Vitor e o mestre Juramidã, que era um mestre cavalo que viveu aqui há alguns anos no Vale da Rainha. E ali eu lembrei de tudo aquilo com uma potência de respeitar aquele ser, porque ela sabia que ele estava indo muito antes do que eu e a gente. Ela tinha o discernimento para saber que não adiantava ela lutar, que ela simplesmente tinha que estar ao lado, e ela não chamava ele de volta, ela não cutucava ele de volta, porque dizem nessa cultura tibetana, e é uma cultura que a gente pode sentir como esotérica, se a gente não avança com a consciência expandida. Agora, se a gente realmente provoca em nós, se a gente se permite ser provocado, melhor dito, dentro da lucidez que tudo ali é colocado, a gente pode encontrar inclusive fagulhas que iluminam a nossa vida para o momento que a gente vai fazer a passagem. Por que vida, morte? Por que isso tudo dito junto? Porque eu lembrei outra coisa da Jetsuma ontem à noite. A Jetsuma fala, a gente morre como a gente vive. Ponto. E isso também sempre me faz refletir. Sempre me faz refletir, porque de verdade, a gente tem na yoga para que a gente saia daqui com uma oração. Que a gente saia daqui com um mantra nos lábios. Agora,
Como é que a gente vai lembrar disso naquele momento? Só se a gente tiver vivido tudo isso antes. A gente só vai morrer assim se a gente viver assim. Então, se eu quiser morrer com uma prece de gratidão nos meus lábios, e eu confesso para vocês que isso me toma de emoção, inclusive, porque me remete a muita responsabilidade. Eu vou ter que viver com uma prece de gratidão nos meus lábios. Se eu quiser morrer com desapego de uma mãe ao lado de um filho que sabe que aquele filho precisa ir, eu vou ter que praticar esse desapego na minha vida todos os dias. Eu vou ter que viver esse desapego. Se eu quiser naquele momento ter paz não pelo que o mundo oferece, mas pelo que eu dou ao mundo, por uma serenidade interior, eu vou ter que viver essa serenidade interior toda a minha vida. Porque a gente morre como a gente viveu. E aquela mãe, naquele momento, me deu aquele ensino, aquele ensinamento, a prova daquele ensinamento. E a responsabilidade daquilo sobre mim. Que eu não posso querer, como se fosse uma roleta russa, um jogo da loteria, no momento da morte, lembrar do meu mantra. Lembrar da minha oração. Lembrar de ser grato. Se eu não rezei, se eu não fiz meu mantra, se eu não agradeci, todos os dias da minha vida. E aquilo para mim foi tão bonito, porque me atravessou de uma forma, porque nesse momento eu já segurava o bebê de uma maneira que eu não mais interagia, porque ele estava muito frio, e eu não queria que ele passasse frio na hora da passagem. Mas eu já não segurava mexendo no corpo, ou tentando fazer alguma... Eu segurava o corpo tentando simplesmente dar calor a ele. E aquela mãe me olhava, simplesmente me olhava. E ali naquele momento também eu percebi algo que, de tudo isso que eu estou dizendo, que é tanto ensinamento que vem atravessando, é que aquele ser, ali naquele momento, fazendo a passagem, ele também tinha paz. Porque ele tinha vivido em paz. E aquilo conseguiu apagar de mim algo que era o meu desejo que ele ficasse por ele, porque ele nasceu em um santuário, porque a mãe dele estava ao lado, porque ele poderia viver sendo amamentado pela mãe 12 anos se ele quisesse. Aquilo apagou de mim aquilo, porque aquilo também era um desejo egoísta, porque aquele ser tinha a missão dele, e aquela missão tinha chegado ao fim. Independente do que eu queria, independente do que eu quero, isso me atravessou naquele momento. A vida segue o curso dela e a vida tem sempre razão. E aquilo foi tão profundo e tão bonito, e esses momentos todos, eles não foram de 20 horas, foram coisas que aconteceram durante o dia, mas os momentos finais foram momentos de fato, momentos onde esse portal, outra vez, da morte, estava aberto. E quando esse portal se abre, muito pode ser recebido e dado ali. E quando eu senti aquela paz, eu falei, é hora de eu me retirar daqui. E fiz uma caminha de feno para ele e coloquei o corpinho dele ali. A mãe próxima, que não arredava o pé de jeito nenhum. A mãe ali próxima, eu saí, apaguei a luz, fiz a minha última oração, desejei o melhor para ele com o entendimento de que eu preciso dar o que eu sou solicitada e não o que eu quero oferecer para o outro. Faz sentido? Porque eu não quero dar para o outro meu adeus, como no caso ontem, mas o que a vida me solicitava era que eu desse justamente isso. Vá em paz. Eu te amo. E porque eu te amo, como diz a Jitsuma, eu te deixo ir. Porque quando eu amo egoísta, eu não deixo você ir. Porque você me faz feliz. E a Jitsuma explica que quando eu verdadeiramente amo, eu quero te ver feliz. Então vá embora, se é isso que te faz feliz. Porque eu quero que você seja feliz. E tudo isso me atravessava numa potência tão grande que me fazia reverenciar mais ainda esses seres que são minimizados, reduzidos a carne, a leite, a produto, a entretenimento. E que toda essa beleza vai se perdendo com tanta potência de aprendizado e de ensinamento que existe em cada passagem da vida deles. E eu me retiro então e deixo aquele corpinho ali, em cima daquela caminha de palha, apago a luz, certa de que então ali, com o coração me resolvendo nos ensinamentos todos,
me resolvendo na potência da sabedoria e da clareza daqueles seres, me retiro e deixo aquele corpinho nos momentos finais dele em cima daquela caminha de palha, sem mais ser importunado, e fiz a caminha para que ele não sentisse frio, e a mãezinha olhando. Saio da baia, volto para dentro de casa, onde tem o outro bebezinho esperando. O Vitor nesse momento estava tomando banho. E ele escuta um mé, mé. Quem nunca escutou um mé de um carneiro mestre, de um cabrito mestre, talvez não saiba, mas é bem estridente quando eles gritam. E o Vitor do banheiro me falou, você tá escutando? Eu falei, tô escutando, mas eu tava com a mamadeira do outro bebê. Eu falei, eu já tô indo lá. E quando eu chego lá, eu tenho a clara sensação que ele me chamou. A clara sensação de que ele me chamou. E a mãe permanecia no mesmo lugar. No mesmo lugar. Como se ela estivesse sustentando um campo. Como se ela não fosse mais uma mestra ovelha. E sim, uma entidade que sustenta um campo para uma passagem na vida de alguém. De alguma forma, ela segurava aquele portal aberto. De alguma forma, ela sustentava outra vez para que aquilo que estava acontecendo ali pudesse de fato acontecer de forma protegida. Protegida quando tem o quê? Sabedoria, quando tem ensinamento, quando tem aprendizado. E ela, que inclusive tentava avançar em outros de nós que ela não convive tanto, ela absolutamente em paz com a minha presença, deixa que eu entre. Aquele bebê gritando, estridente com a língua de fora, e eu percebo que ele está em profundo sofrimento. E aí, já com a lição anterior, de que muitas vezes eu tenho que dar o que eu não quero, como por exemplo dizer adeus, eu então percebo que ele está mais frio ainda, coloco ele simplesmente em cima, ou seja, faço uma caminha no meu colo para ele, para que ele fique em paz, mas sem a interferência de novo de ficar chamando aquela alma de volta para aquele corpo, que não consegue mais segurar aquela alma. E peço com todo o meu coração que aquele ser não sofra mais, que aquele ser morra, se desgrude da matéria, sem trauma, que ele possa viver aquilo da maneira mais curta possível. E ali eu fui atravessada por uma outra sensação que, de nuance, por vislumbre, eu já tinha sentido aqui no Vale da Rainha, mas ontem, outra vez, isso me atravessou de uma maneira mais potente. Como a compaixão é um paradoxo. Porque, naquele momento, o meu ato compassivo era pedir pela morte dele. E isso fez com que eu interiorizasse um lugar de não julgamento. Porque às vezes a gente pode estar olhando uma cena na vida, só que a gente tem um contexto da perspectiva que a gente observa. A gente não tem o contexto de quem vive aquilo no quesito da intenção do coração de quem está vivendo aquilo. Não é forte isso? Para mim foi extremamente forte e me colocou outra vez num lugar tão pequeno em termos de humildade, sabe? De falar, não julga ninguém. Você não sabe da onde a pessoa está vindo para falar tal coisa, para fazer tal coisa, para se colocar de tal forma. Naquele momento que eu me senti atravessada como num golpe de uma espada mortal no meu coração, percebendo que a minha compaixão pedia para que aquele ser morresse. Porque aquele corpo já não tinha mais, porque aquela mãe já tinha mostrado, porque os ensinamentos estavam todos ali, porque os remédios tinham sido dados, porque a medicina tinha tentado, porque... E aquilo outra vez me fez tão pequena, mas tão pequena, sabe? Como se o mundo todo tivesse crescido em volta de mim e eu fosse do tamanho de nada. E eu olhasse em volta de mim, realizando que eu não tenho o direito, que eu não tenho a capacidade, a inteligência, a sabedoria
a sabedoria para fazer isso. No caso da eutanásia, não existia um momento naquele... Eram momentos, eram instantes que estavam acontecendo. Outra vez, eu falei um pouco antes, isso não aconteceu, ele não agonizou durante horas. Ele simplesmente estava indo de maneira serena. Quando ele realmente apertou, não era o tempo de correr, pegar uma injeção, fazer, colocar, ele já estava indo. E a gente lembrar também que se existe a eutanásia e existe a possibilidade daquele ser ir em paz, de novo, de forma fulminante, que a gente possa optar por não fazer interferência. Para o espírito é melhor. Agora, cada caso deve ser avaliado com discernimento. Nós, aqui no Vale da Rainha, já fizemos eutanásia em alguns mestres animais. Então, aqui eu não estou colocando que nós somos contra. E esse também é um tópico que a gente pode falar aqui, dar uma live, dar uma enciclopédia de realmente, ou seja, para a gente colocar e pensar, porque muitas vezes a eutanásia não é feita por causa de egoísmo. Porque as pessoas não querem sentir o pesar de terem feito eutanásia no mestre animal delas. Não tem nada a ver com tirar o sofrimento do outro, é uma coisa a respeito delas. Então, o estudo do egoísmo tem que ser um estudo fino para cada um de nós. Um estudo fino, de novo. Mas nesse momento, outra vez, a gente não tinha a possibilidade de sair correndo. Estava acontecendo ali, ele estava se desdobrando, estava saindo. E ali naquele momento eu percebo que, ou seja, que outra vez eu não posso julgar e que muitas vezes, se eu te amo, eu te deixo ir, que muitas vezes, ou seja, a compaixão é você deixar ir, é você deixar morrer. E aí eu pensei nas relações também. Eu pensei em tanta coisa naquele momento, porque outra vez quando um portal está aberto, ele tem múltiplas facetas, exatamente ao mesmo tempo. Não é uma coisa que termina e a outra começa. Quando um portal se abre, coisas diferentes vivem simultaneamente na percepção de quem está atravessando aquele portal. E eu sabia que aquele portal se fecharia quando ele se retirasse. E eu sabia que nós estávamos caminhando juntos, de mãos dadas, até aquele portal. E que chegaria um momento que ele atravessaria aquele portal e eu me emociono não pela tristeza de tê-lo deixado ir, não isso, mas pela grandeza de um ser que não viveu nem 48 horas e me ensinou tanto. E me atravessou de tal forma que impactou a minha vida inteira e que com certeza impactará através de mim outros mestres animais e pessoas que eu venha acompanhar em um momento de passagem. E eu sabia que aquele portal se fecharia em algum momento. E conforme a gente foi caminhando para aquele portal, eu senti que aquele grito dele, que quando ele me chamou, foi porque ali ele já tinha entendido que estava tudo certo comigo para que eu não me apegasse nele, para que eu não pedisse mais para ele ficar. Foi um momento onde ele me deu aquilo, era um mestre carneirinho, onde ele me deu aquilo como um presente de dizer, tá tudo bem comigo, tá tudo bem com você, a gente se encontrou e agora a gente vai. E eu pensei como são os encontros fugazes assim nessa vida debaixo desse céu. E como quantas vezes a gente quer que eles durem muito mais tempo. Só que como a morte física, os encontros também passam por nascimento, por vida, por morte, por renascimento, por vida, por morte. E a gente impedir esses ciclos outra vez. A gente impedir esses ciclos é a gente pedir para sofrer. E se a gente não está consciente disso, a gente ainda vai falar que está sofrendo por causa do outro, quando na verdade a gente está sofrendo por causa da nossa santa e bendita ignorância. A gente não é vítima de nada nem de ninguém nessa vida, a gente é vítima da gente, só isso. A gente é vítima de nós mesmos, vítima do pior de nós. O primeiro curso de formação de yoga que eu fiz foi no Shivananda, na Índia. E tinha uma prece que se falava de manhã, depois dos mantras, que era Deus me protege de mim. E isso também tem sido um tópico de reflexão nesses anos todos. Eu já tenho aproximadamente 20 anos. Deus me protege de mim. Deus me protege de mim mesma. Então ali o portal se fechava e ele deu o último sussurro dele nos meus braços. Em paz, tranquilo, com aquela mãe que por fim se mexeu exatamente quando ele partiu. Passando para mim a mensagem de que tudo isso realmente, tudo aquilo era realmente um portal que tinha se fechado e ela de fato sustentava aquele campo.
Eu coloquei aquele corpo nas palhas, perguntaram aqui a respeito de cremação, já vou falar, Suzy, tem outros comentários que depois eu volto por aqui também, agradeço por essa partilha nossa. Então, naquele momento que aquele portal se fechou, que aquela alma desgarrou do corpo, ainda que fosse uma criança, ainda que eu tivesse passado por todo o apego, por todas as racionalizações de que como ele vivia num santuário, então ele não precisava ir naquele momento, tudo aquilo, a sabedoria daquela mãe, os ensinamentos tibetanos, tudo aquilo indo e vindo comigo de uma forma tão intensa e tão bonita, eu deixo o corpinho dele lá, aquela mãe tendo se mexido pela primeira vez, ela se deita, eu cubro ele como um ato de respeito e me retiro. E sei que ele vai em paz. Mas ele sabe, eu senti isso, ele sabe que o que ele me ensinou foi tão real que abriu meu coração para o lugar mais amplo do amor. Esse amor que vive mesmo quando o outro precisa ir. Mesmo quando a vida, que tem sempre razão, pede para que a gente dê o que a gente não quer dar. Como um adeus sincero, sem apego. Um adeus desapegado. Vai em paz. E eu me retiro ali, mexida por tudo, com tudo isso girando no meu coração, na minha mente. E já entro e encontro esse serzinho que está aqui ao meu lado, já querendo brincar e vendo como a vida não se detém. E aquilo também me chama muita atenção, porque aqui vem o tópico do luto. A vida não se detém, mas o nosso corpo emocional se detém. Então é preciso trabalhar o nosso corpo emocional. É preciso que a gente realize quando a gente precisa de ajuda. E aqui eu vou abrir um tópico, vou abrir um parênteses para um tópico sobre pedir ajuda. Em fevereiro nós fizemos um resgate aqui de mais de 300 mestres bezerros, hoje eles são 320, porque alguns deles fizeram passagem em função dos maus tratos. E tudo isso gerou muita intensidade aqui no Vale da Rainha, muita intensidade. O Vitor ficou muito tempo em Cunha. Aqui a operação, a questão financeira da operação foi de fato muito intenso, muito intenso. E então agora, nesse momento, eu peço ajuda. Eu pedi ajuda porque eu falei, tá muito intenso e eu preciso, ou seja, eu sinto que eu preciso, eu como cuidadora, eu defendo que o cuidador precisa ser cuidado. E que realmente a máscara primeira precisa ser na gente. E como a gente às vezes tem vergonha de pedir ajuda. Como às vezes a gente, de alguma maneira, eu não sei se é vergonha a palavra certa, mas enfim, não se sente confortável, porque acho que confortável é a melhor palavra, porque tem tanto sofrimento no mundo e a gente vai lá e fala assim, não, porque eu preciso de alguma coisa. Então, por exemplo, vou compartilhar com vocês quando eu sinto que eu preciso de algo. Se o que eu quero receber e quando eu não recebo, me impossibilita de ajudar quem eu vejo sofrer, percebem? Eu sei que aquilo é algo necessário. Agora, se eu quero alguma coisa que absolutamente não muda o serviço que eu quero, que eu aspiro prestar para quem sofre, eu sei que aquilo é alguma coisa egóica. Faz sentido isso? Ou seja, eu realmente aprendi a ver que eu necessito ajuda e eu preciso dessa ajuda quando eu, imaginando que eu não receba essa ajuda, eu então vou colocar em risco o serviço que eu realizo. E eu gostaria que cada um de nós pensasse a respeito disso. A Jetsuma também comenta que existe uma culpa cristã que foi instilada pelo cristianismo para que a gente não peça ajuda, para que a gente, especialmente como cuidador, para que a gente simplesmente vá aguentando. É como eu tô aguentando. E daí cada vez mais a gente vê pessoas desequilibradas. E especialmente pessoas que estão cuidando de outras. E desequilibradas eu não estou usando de forma pejorativa. Eu estou colocando que atingimos o desequilíbrio por algo muito grande e muito forte que acontece. E aí nesse momento eu peço ajuda. Mas o pedir ajuda, ele é uma decisão. Ele não é um pedir ajuda só do lado de fora. É uma decisão. E a partir da hora que eu pedi essa ajuda no meu coração, que eu falei, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo manter a minha prática como eu gostaria, manter minha meditação, manter minha alimentação dentro do que é o veganismo, dentro do que é a base de plantas. Eu não estou conseguindo do ponto de vista que eu preciso comer mais saudável, eu não posso comer tanto à noite, eu não posso ficar praticando 2 horas da tarde. E eu peço ajuda e a ajuda chega. Então o que eu estou colocando desse tópico no luto é se
A vida não se detém, como de novo eu comentei. Quando eu saí de lá e o outro bebezinho já me chamando, como a vida continua, vamos. Só que eu ali ainda na experiência passada, se você vive um luto e a vida que não se detém está indo à frente, você sente que você está se arrastando para não sair lá de trás. Então, realmente, eu gostaria que se você se encontra nessa posição, peça ajuda. E eu coloquei aqui um pedido de ajuda meu para me colocar numa posição vulnerável de que cada um de nós precisa, e não é feio pedir ajuda. Não é algo que a gente deve ter vergonha e nem culpa. Tudo bem a gente pedir ajuda. E eu pedi ajuda e eu recebi ajuda de muitas pessoas, e pessoas para minha prática, como o Lucas e a Sasha, como o Jonathan, a Bruna, como a Julguita no crudivorismo, o Sati na meditação, pessoas e pessoas e pessoas em temas específicos, além, obviamente, de amigos próximos, que ajudam todos os dias fraternalmente, como o próprio Vitor, meu marido, mas de ajudas específicas que eu precisava naquele momento para me manter. Então aqui eu deixo um apelo. Se você precisa de ajuda para o que for, peça ajuda. Eu pedi ajuda para uma nutricionista amiga, a Ana, para ela me acompanhar, porque outra vez, mesmo à base de plantas, eu estava comendo muito à noite e aquilo não estava me fazendo bem. Então, se você precisa de ajuda, peça ajuda. Não existe vergonha nisso. E quanto mais você for ajudado em algo que, se você não for, você deixa de ajudar o outro, mais você de fato precisa daquela ajuda. Então não se fecha, por favor. Aceita que você precisa dessa ajuda. Peça essa ajuda. E essa ajuda vai chegar. Só que ela precisa ser uma decisão. O ser humano, ele não pode ser ajudado se ele não quiser. Por isso que Krishna fala na Bhagavad Gita que a ajuda do alto, do divino, é conosco. Mas o divino nunca faz por nós. Então é como se Krishna falasse, eu faço com você. Eu luto com você. Mas eu não luto por você. A gente não consegue terceirizar... Ai, Bru. E justo a Bruna que eu citei tá aqui. Me emocionei. A gente não tem como terceirizar o nosso esforço, a nossa prática. Isso não existe. O professor não consegue fazer isso. A gente não consegue ir para um professor que tem acabado de voltar da Índia, que está praticando todas as séries do Ashtanga, que seja, ficar perto dele e daí falar, eu fiquei perto dele 2 horas, eu pratiquei. Não. A gente pode ter sido inspirado, mas a gente precisa fazer a prática. Então eu deixo aqui o apelo, peçam ajuda. Peçam ajuda. E como o tópico aqui é morte, é renascimento, é luto, se vocês passam por isso agora, peçam ajuda. E a segunda parte é, depois de pedir ajuda, façam de acordo com os ensinamentos que receberam. Porque o ego da gente vai pular para não fazer aquilo. Das coisas mais simples, como comer à noite, que era o meu caso. Das coisas mais complexas, que seja o que quer que seja que signifique na tua vida. A gente precisa pedir, mas a gente precisa honrar a atenção que o outro deu pra gente. Senão a gente menospreza o poder do divino e o poder do divino através do outro. Então, pedir ajuda, uma parte. Receber aquela ajuda, transformando aquela ajuda em comportamento, outra parte. No tópico desse luto, tudo isso acontecendo, e vou fechar o parênteses disso, eu entro, vejo que essa vida não se detém, que eu preciso ir adiante também. Ainda assim, com tudo muito acelerado dentro de mim, ou seja, foi realmente uma experiência espiritual que foi vivida ali, uma experiência de desencarne, e aquele desencarne me impactou grandemente, como tudo que eu citei aqui. Então, eu me deito para dormir, e no meu sono eu escuto um ser mé. E é curioso porque lá atrás a gente teve Mestra Aini, que também me chamou no sono. Como eu comentei, o Vitor já teve experiência, por exemplo, com o Mestre Juramidã. Eles nos transformaram em contadores de histórias. Histórias reais, histórias de amor. E naquele momentinho, quando eu escuto mé, eu abro os olhos dormindo. Quem já estudou um pouco de Jung, ele fala sobre o que é o sonho espiritual e o que é o sonho psicológico.
E quando eu abro os olhos, eu vejo o mestre bebezinho que tinha feito a passagem na minha frente, se levantando. E ele se levanta, saltita e vai. E ali naquele momento eu tive a certeza de que não só a vida não se detém, a vida também continua. E eu quero deixar essa mensagem aqui, especialmente para quem atravessa qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de final de ciclo, qualquer tipo de morte. Eu quero lembrar você do que aquele mestre carneirinho me lembrou. A vida continua. E tudo isso que está acontecendo aqui é temporário e pedagógico. Não existe um aspecto sequer da vida que não seja pedagógico, que não esteja aqui para ensinar a gente, que não esteja aqui para dizer algo para nós. Não existe na vida, eu vejo do topo da minha insignificância, que não existe sarcasmo nela, que não existe ironia nela, como nos grandes mestres. Existe apenas misericórdia. Misericórdia para que a gente cresça, para que a gente aprenda e para que, à medida que a gente faz tudo isso, para que a gente sirva. Para que a gente sirva para aliviar a dor do outro. E eu espero que de alguma forma, mesmo que vocês não tenham conhecido aquele mestre carneirinho, que ele se torne conhecido no teu coração como um grande professor. E que os ensinamentos dele perseverem através de você para outras pessoas. Porque outra vez, a morte é um tabu na nossa sociedade. A morte de entes queridos, não importa se mestres animais ou pessoas, reino vegetal, reino mineral, não importa. E quanto mais a gente tiver esclarecimento a respeito de tudo isso, mais a gente vai poder estar a serviço no momento de passagem. O nosso momento e o momento dos que, por alguma razão, estiverem perto de nós. Hoje, à tarde, nós fizemos o berço dele, nós rezamos esse ser. E embora a despedida também na terra, geralmente para mestre animal, quem perguntou a respeito de cremação, aqui a gente sempre usa de colocar na terra, porque não existe uma pira capaz de queimar rapidamente o corpo deles, que algumas vezes passa de 1 tonelada. No caso dele, era um pequenininho, mas mesmo assim a gente teria um problema aqui de higiene, um problema sanitário, se a gente colocasse ele para ser cremado. E aí, quem me perguntou isso, se não me engano, foi a Valéria. E aí acontece uma outra reflexão que eu gostaria de falar com vocês também. Hoje, são poucos os mestres animais que conseguem voltar para a terra. Num processo da natureza, geralmente os mestres animais se deitavam em cima da terra. Eles não se deitavam embaixo da terra, como acontece com seres humanos. Eles se deitavam em cima da terra. Isso hoje não é possível por questões sanitárias, a gente não pode simplesmente deixá-los em algum lugar, talvez lugares muito grandes possam fazer isso, não é o caso daqui nosso, teria que ser algo extremamente grande e isolado, teria que ser um cemitério dentro de uma fazenda muito grande para que aquele processo de degeneração daquele corpo físico não representasse risco de doenças para os que estão perto. E então aqui a gente coloca na terra, e o que eu quero colocar dessa reflexão é que a maior parte dos mestres animais hoje, a grande parte, se transforma em meras fezes. Eu sei que isso pode ser um pouco grosseiro e até bruto, dentro de uma reflexão tão sutil e sublime que foi colocada aqui, mas ainda assim não pode deixar de ser apresentada. Porque mestres animais não voltam para a terra nem para debaixo dela e nem sobre ela. Elas terminam, essa grande parte de mestres animais termina dentro de estômagos, que reduz esses mestres animais a fezes. E isso é algo realmente muito... Aqui também perguntou sobre cremado, gera algum perigo. O problema é sanitário porque eles demoram para virar cinzas, Tami.
Então a gente teria um problema sanitário naquele tempo que eles estariam ali na pira. Porque quando a gente fala desse salão de cremação para seres humanos ou para pets, é muito fogo. Não é uma pira com meia dúzia de lenhas que a gente colocaria em casa. Ou seja, é um sistema realmente que preveniria qualquer questão sanitária. Então, outra vez, a gente lembrar que esses seres que estão sendo deitados embaixo da terra, ainda assim são privilegiados, porque a maioria deles não tem mais essa chance. Eles desaparecem outra vez como fezes. E isso para mim é algo que eu não consigo, olhando para um deles agora aqui, é algo que eu ainda não consigo verbalizar a frustração e como ao mesmo tempo, quando um é colocado debaixo da terra e rezado, uma das orações que a gente faz é que isso seja reverberado para outros seres, como por exemplo na fila do abate, como por exemplo tantos outros exemplos que vocês podem pensar. Mães sendo retiradas dos filhos, filhos retirados das mães, tantas coisas acontecendo. Mestras galinhas indo à exaustão em gaiolas para ovos, mestres pintinhos sendo triturados. Então tudo isso, essa oração quando eles vão para a terra é feita para que seja reverberado. E a gente sim sabe que tem muito para ser feito pelos nossos braços, pelas nossas mãos, mas também é importante perceber que existe poder, um poder sutil no pensamento, na oração, na vibração. Tem horas que a gente pode fazer com as mãos, tem horas que o que a gente pode fazer é com comportamento, e tem outras horas que nem com comportamento a gente pode fazer, que a gente não pode atuar diretamente naquela questão, que a gente só consegue rezar. E isso de alguma forma alcança. A maneira que eu gosto de pensar nisso é que, por exemplo, nesse caso de hoje, que a gente fez essa oração quando esse mestre bebezinho estava sendo colocado na terra, é a gente pensar que naquele momento, alguém que estava levantando o garfo para comer uma perna de cabrito, eu acho que é isso que colocam nos restaurantes, não é? Levantando o garfo para comer, falou, por que eu estou comendo isso? E derrubou aquele garfo e pensou em outra coisa para comer. Eu gosto de pensar que aquele momento de oração é um instante onde alguém, quando a gente reza à noite, por exemplo, pedindo para que todos os seres sejam felizes, que alguém que fosse se matar, ao ser tocado pela reverberação de uma oração, deu a chance de um novo dia. Eu gosto de pensar que a oração, nos momentos que a gente está mais triste, abalado, exausto, que alguém rezou e que de alguma maneira aquela oração fez com que naquele momento a gente se revigorasse, como se soprasse uma brisa só no nosso rosto, naquele instante. Então, eu deixo aqui essa reflexão para que a gente sempre lembre que existe algo para ser feito, ainda que seja uma oração. Esse ser se despede então, se despediu ontem, se despede na terra, onde está deitado agora, e eu espero e vibro que eles deixem que ele e a mãe tenham deixado ensinamentos e reflexões. E quero comentar que nós temos, especialmente no meu perfil pessoal, eu fiz alguns stories de um mestre carneirinho. Aquele mestre carneirinho é o Ravi, que está aqui ao meu lado, que a mãe rejeitou. O mestre carneirinho que foi é um outro mestre carneirinho. Então, só para que a gente tenha clareza disso. E espero que, de novo, tudo isso toque vocês profundamente e que tenha aí no coração de vocês um pouco mais de paz, um pouco mais de amor, um pouco mais de tranquilidade. Eu vi por aqui, de uma vez que todos nós, de tal maneira, pagamos um karma negativo por tanto sofrimento. Alguém falou sobre sofrimento, um karma negativo, sofrimento do reino. Eu não sei qual é o teu nome, tá como Pataraú aqui. Pataraú, acho que é isso. Eu acredito que qualquer ação, é o que ensinam para nós no Oriente, qualquer ação tem uma consequência, tem uma reação. Eu também vejo que além do Oriente, no Ocidente, a gente fala de lei de causa e efeito. Então eu vejo que é para mim ilógico pensar que a gente causa sofrimento e a gente não vai ter sofrimento. O que eu acho que vale a reflexão, porque muitas vezes a gente imagina, por exemplo, se eu dou uma coisa para uma pessoa positiva, eu vou receber daquela pessoa a mesma coisa positiva.
ou se eu dou alguma coisa negativa para o mestre animal, eu vou receber daquele mestre animal algo negativo. A gente precisa entender que dentro desse ensinamento, como nesses portais que a gente comentou da própria morte e do que é, de uma maneira mais ampla, a vida além da matéria, as coisas não se encerram nelas mesmas, ou seja, não se encerram no ato. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de um karma negativo, a gente está dizendo de que aquele karma negativo que é nosso, por exemplo, eu fiz alguma coisa má para quem quer que seja, aquilo não vai voltar especialmente pela mão daquele ser. Pode ser que sim, pode ser que não. E aquilo vai ser neutralizado ou enfatizado de acordo com o karma que eu já tinha no meu banco de karma. Quem quiser estudar um pouco mais isso, nas aulas de filosofia a gente aborda um pouco, mas são 3 tipos de karma que a gente vive segundo o Oriente de novo. Então não é simplesmente alguma coisa que a gente diz, bom, daqui eu vou receber daquele. Existe um entrelace em tudo isso e a vida vai entregando de toda forma em função do que a gente deu. Então é muito importante isso, que a gente realize que sim, existe sofrimento, que a gente está colhendo em função de coisas que plantamos para cada um dos seres. Também gostaria de dizer aqui que eu não gostaria que por causa do karma a gente parasse de fazer mal para os mestres animais, porque isso ainda seria egoísmo. Eu deixar de fazer mal para o outro porque eu não quero receber o mal, não tem nada a ver com amor. Vocês concordam? Não tem nada a ver com compaixão, não tem nada a ver com nada disso. O que tem a ver? Tem a ver com que eu não quero mal para mim. E aí o que está acontecendo? Simplesmente eu falo, então não vou fazer mal para o outro. Bendito seja, a gente Suma já diz, ou seja, se é uma boa ação, faça a boa ação porque alguém está se beneficiando. Mas, vamos dizer assim, o universo está vendo. Tem uma piadinha que às vezes é uma frase que diz, como se fosse o karma dizendo, eu vi o que você fez. Ou seja, eu sei o que você fez. Então, ou seja, perceba, da mesma forma que se a gente faz uma coisa boa pensando em receber o benefício daquilo, aquela força do retorno já vem reduzida porque a nossa intenção não é correta. E a gente precisa lembrar que dentro dessa filosofia o que rege é o Dharma, é a retidão, é esse amor incondicional que precisa ser executado, sentido, feito, realizado, independente do que aqueles frutos daquele Dharma representam para mim. Ou seja, é certo não comer mestre animal. Ai, mas eu gosto tanto de mestre animal, então eu gosto tanto da carne de mestre animal, então eu quero comer. Não, desculpa, não é certo. Você vai ter que ajustar a tua vida para isso. Percebe? Então é um pouco mais amplo, sabe? Tudo isso. E daí a gente vai invocando, como aqui já foi colocado, desapego, a gente vai invocando compaixão, a gente vai invocando. Mas outra vez, prestar atenção com o egoísmo, que o egoísmo anda à espreita. Então, acho que aqui é um tópico também para a gente refletir um pouco. E aqui me fizeram uma última pergunta, perdão pela minha dificuldade de entender, também estou aprendendo, então também estou aos poucos entendendo, estamos juntos. Mas mestres animais não estão reencarnando por serem enterrados embaixo da terra? Não, eles colocam que por causa da lua existe uma probabilidade. Alguém levantou, eu vou aprontar, eu estava quietinho. Tava dormindo. Agora eu acordei. É hora do meu mamar. Eles colocam que por causa da lua. Então, a lua cheia é mais propensa para que os seres não reencarnem. E o que eu coloco a respeito é um rito da gente colocá-los na Terra, lembrando que são poucos os que são favorecidos com tanto respeito hoje, já que eles terminam sendo transformados em fezes, simplesmente porque nós, humanidade, os comemos. Lembrando que na reencarnação deles, para quem acredita, e aqui eu já entro no lugar de fé, na reencarnação deles, se diz que eles reencarnam perto de nós, eles têm essa facilidade de reencarnar mais rápido, porque eles têm menos coisas para trabalhar. O ser humano precisa de mais tempo, porque ele precisa de uma escola para perdoar, para deixar ir, para desapegar, tudo isso. E o mestre animal não. E quando o mestre animal é solicitado para viver no espiritual, ou seja, tendo cumprido a missão na Terra, ele pode escolher ser um guardião daquele encarnado
E esse guardião vai sempre, de alguma forma, por exemplo, ele vai exorcizar pensamentos negativos ou efeitos que possam acontecer através de um mau pensamento de alguém ou uma má intenção. Ele vai limpar vibracionalmente, vamos colocar assim, esse espaço etérico do humano que protegeu ele durante a vida. Isso também é dito. Chico Xavier fala a respeito disso, é bastante bonito. Então, espero que aqui a gente tenha várias reflexões. Tem alguém aqui no meu colo querendo mamar? Né, meu amor? Tem que fazer a mamadeira, né, amor? E espero de novo que vocês tenham boas reflexões com tudo isso, que possam aprender, assim como eu tenho aprendido todos os dias. Eu me sinto numa escola, eu me sinto matriculada num colégio. E para todo lugar que eu olho, são situações, são seres que não cansam de me ensinar. Que eu tenha conseguido passar minimamente a grandeza desses seres. Muito agradecida. Não há começo, não há final. Espiral em movimento vai crescer. Me liberto do corpo de agora, no chão me desfaço, outra vez vou nascer. Gratidão a todos.